Alô amigos, estou aqui para apresentar um novo vídeo de literatura para vocês, hoje trazendo o quadro Abaporu de Tarsila de Amaral. Abaporu significa comedor de gente, né? Um canibal no Tupi-Guarani. Mas a gente percebe aqui que, apesar do nome Tupi-Guarani, a representação do ambiente é de um cacto, sol escaldante numa região muito árida. Então nós podemos dizer assim que esse Abaporu representa um morador do Nordeste, um nordestino, sertanejo. E o que a gente percebe claramente, Abaporu bateu o olho, a gente percebe, é esse agigantamento das pernas, do braço e a diminuição da cabeça. Isso tem uma representação, isso tem um significado. A gente sabe que quem vive numa região muito inóspita, igual a Tarsila de Amaral representou aqui, nessa região árida, ele precisa migrar para sobreviver. Quem fica parado morre nessa região. E também o trabalho que ele tem para cultivar a terra é muito maior do que quem está numa região fértil, por exemplo. Né? Então, do seu trabalho braçal e do sua migração, representada pelas pernas gigantadas, sobrevive o nordestino. E a cabeça diminuta? A cabeça diminuta vem da situação do pouco pensar. O nordestino ele vive assim, o sertanejo, muito mais por instinto, né, do que propriamente por uma reflexão sobre a vida. Mas assim, isso então está depreciando o povo nordestino? Não. Ora, quando você está numa região muito inóspita assim, as virtudes do pensamento lhe ajudam menos do que as virtudes motoras que você tem, as virtudes físicas. Quer dizer, a sua virtude intelectual não vai te trazer uma garantia de sobrevivência numa região tão inóspita quanto o sertão. Então, o nordestino ele pensa pouco porque lhe é dado pensar pouco. O fruto, o lucro que vem do pensar é pouco diante da necessidade de sobreviver, ok? Bom, e a literatura, o que tem a ver com isso? Bom, esse quadro foi dado pela Tarsila de Amaral, que era esposa do Oswald de Andrade, se eu não me engano, em 1929, e desse quadro, o Oswald pensou, teve aquela inspiração para fazer o Manifesto Antropofágico, né? Que é um dos grandes manifestos da literatura modernista no Brasil. E ele traça algumas interseções com a literatura moderna. Teve início, então, a partir dessa modernismo da literatura, nós tivemos início com o realismo fantástico, por exemplo. O realismo fantástico é uma tentativa da literatura de descrever a realidade por meios fantásticos, fantasiosos, sem a verossimilhança. Porque existem determinadas realidades que elas são melhor compreendidas quando você usa fantasias para ilustrá-la, como alegoria. Isso não é uma coisa nova, né? A gente vê, por exemplo, nos contos infantis, a gente vê principalmente nas parábolas, né, da Bíblia, né, quando falava lá de ovelha e assim por diante, para representar o homem. Então, fantasiar para poder explicar, não para disfarçar a realidade, mas para poder explicá-la melhor, para ser melhor entendido, é uma das grandes características da literatura modernista. Então nós vamos ter aqui muitos, como se diz assim, nós vamos ter uma grande quantidade de autores na América Latina que vão entrar por essa situação, tranquilo? E o principal livro que traz esse realismo fantástico para explicar o Brasil, que é o mais importante para a gente, é Macunaíma. Macunaíma é uma história totalmente fantasiosa, com cenas assim que são impossíveis de canto a canto da narrativa. Então, esse quadro fica agora como a representação dessa realidade fantasiosa para explicar a nossa realidade. Tranquilo? A atividade vem em seguida.